Todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, o Senhor nos trouxe mais uma vez para a sua casa, para nós juntos aqui podermos adorar o nome dEle, exaltarmos a Ele, dizermos que Ele é grande, que seu amor é infinito, que a sua misericórdia dura de geração em geração. E nós somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu hoje de estarmos aqui na casa dEle para o adorarmos. Quero convidar você a prestar bastante atenção naquilo que nós vamos ouvir hoje aqui, como nós já temos feito. Deus já tem nos dado o privilégio de podermos ouvir a sua palavra e juntos aqui podermos exaltar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos na carta de Paulo aos Efésios, nós estamos pregando toda essa carta. Nós já chegamos ao capítulo 3 de Efésios e isso é uma bênção, porque nós podemos agora ouvir um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos dizer. E quanto que nós já aprendemos com essa carta, não é verdade? Quanto que o Senhor já falou conosco através dessa carta? Nós já vimos Deus demonstrando o seu infinito amor por pecadores, trazendo eles de volta à vida, trazendo eles para perto de si, para Ele resgatar para Ele mesmo um povo zeloso de boas obras, um povo que ama a Deus e é grato a Ele por aquilo que Ele fez. E nós hoje vamos fazer menção um pouco mais disso. Nós estamos no capítulo 3 de Efésios. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo, para que você possa acompanhar junto comigo aqui o que esse texto tem para nos dizer. Amém? Carta aos Efésios, no capítulo 3. Hoje uma noite chuvosa, mas graças a Deus por isso. Bom que rega as plantinhas, né? Aleluia. Está dizendo o seguinte: o plano de Deus é revelado. Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios, tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande amor e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Pedimos a Ti que o Senhor fale, Senhor, ainda mais aos nossos corações. Que a Tua palavra venha, Senhor, que traga repreensão, conforto, que traga a certeza de que estamos aqui ouvindo a Tua voz, Senhor. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quando nós chegamos aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele continua falando com a igreja de Éfeso, e é sempre bom nós lembrarmos o que é que Paulo vem até agora falando. A gente precisa se lembrar que Paulo, ele não escreveu essa carta uma página no domingo, né? Ele não escreveu no domingo
passada o capítulo 2, uma parte, hoje ele escreveu o capítulo 3, na semana que vem ele vai escrever uma outra parte. Não foi assim. Paulo estava ali, preso em Roma, em prisão domiciliar, e ele estava ali escrevendo, né, essa carta para essa igreja amada de Éfeso, ao qual ele passou bastante tempo da sua vida. E ele vai ali explicar para os Efésios, né, a poderosa obra da criação e a poderosa obra de um Deus criador e sustentador de todas as coisas. Ele vai explicar dizendo que Deus, dentro da eternidade, ele decide estabelecer um povo para si. Ele decide chamar esse povo de igreja. Ele decide dizer que esse povo seria um povo de todas as raças, tribos, línguas e nações, e que todos eles seriam comprados pelo sangue do seu precioso Filho, Jesus Cristo. Na eternidade Deus decide isso. E não apenas seriam comprados pelo sangue de Jesus Cristo, mas que seriam selados pelo Santo Espírito de Deus. A Trindade, na eternidade, decide agir em favor daqueles que haveriam de se salvar. E Deus estabelece isso e decide fazer isso na eternidade. Quando o homem vem, nós sabemos que o homem cai e peca. Em Adão nós fomos feitos homens pecadores. Mas na semana passada, né, na semana retrasada, nós vimos no capítulo 2 que o apóstolo Paulo, depois de dizer que maravilha, que dádiva, que bênção e quão glorioso poder foi a manifestação da Trindade em salvar o homem, ele explica para os Efésios e para nós o estado que o homem estava. E que estado que o homem estava? O homem estava morto nos seus delitos e pecados, vivia uma vida de inimigo de Deus, era merecedor por natureza da ira de Deus, estava afastado do seu Criador por causa do pecado. E nós vimos que por causa da sua graça abundante, da sua graça gloriosa e da sua misericórdia, ele salva o seu povo. Não apenas salva o seu povo, mas na semana passada nós ouvimos que ele salva esse povo, ele dá o privilégio para esse povo de assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Cristo Jesus não apenas pagou um preço de sangue por mim e por você, mas ele também nos fez uma reconciliação com o Todo-Poderoso. E nos reconciliou com o Todo-Poderoso, e nos reconciliou uns com os outros. Hoje nós nos chamamos de irmãos, porque nós somos reconciliados do nosso Pai Celestial, e hoje nós temos o privilégio de fazer parte da família de Deus. E isso é maravilhoso, isso é uma bênção. E aqui, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre esse mistério. Ele vem falando sobre tudo isso que aconteceu. E ele começa dizendo: quando penso em tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, para o bem de vocês, gentios. E é interessante que na minha Bíblia coloca 3 pontinhos, porque o que tudo indica é que Paulo aqui, ele começa falando disso e ele dá uma pausa, para poder explicar uma determinada situação. Mas uma coisa que me chama a atenção, e precisa de chamar a atenção também, no versículo 1, é que Paulo aqui, ele vai se intitular prisioneiro de Cristo. E isso, meus irmãos, é muito forte e precisa ser algo para nós refletirmos. Gostaria que você prestasse atenção nisso. Gostaria que você prestasse bastante atenção nisso que eu vou dizer. Paulo, nesse momento, ele se intitula prisioneiro de Cristo. Só que Paulo, nesse exato momento, ele está em prisão domiciliar, a mando do imperador romano. Mas Paulo tem o cuidado de dizer que o seu dono, ele tem o cuidado de dizer que o seu Senhor, o seu mestre, aquele que o aprisiona em laços de amor, aquele que o arrebatou com o evangelho da salvação, aquele que detém todas as células, todo o pensamento, todo o respirar, todo o andar, todo o ir e vir de Paulo, não é um imperador que prende ele dentro de uma casa, mas é Jesus Cristo, o seu Senhor e Salvador. Ele é prisioneiro do Todo-Poderoso, e ele diz com isso que a única vontade que ele tem, e a única coisa que ele pode fazer, é cumprir a mensagem e o propósito que Jesus estabeleceu para ele. Isso precisa trazer na minha cabeça, trazer à sua mente, de que não importa as circunstâncias que nós estamos vivendo, se nós entendemos quem é o nosso Senhor.
Não importa o deserto que você esteja passando, não importa a dificuldade que você esteja vivendo, não importa o calvário que esteja na sua vida, se você sabe quem é o seu Senhor, se você sabe quem é não apenas o seu Senhor, mas o seu dono. Porque o Dudu leu aqui, Filipenses, no momento da leitura da lei, e ali o apóstolo Paulo está dizendo que foi nos dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E o Dudu falou bem aqui que nós temos uma dificuldade muito grande nos nossos dias. Nós não estamos acostumados a sofrer. O sofrimento para nós parece ser algo muito maior do que ele realmente é, porque nós não conseguimos muitas vezes nos lembrar de que o sofrimento presente não pode se comparar com a glória que está para ser revelada em nós. E é por isso que talvez nós vivamos, preste atenção nisso, irmãos, preste atenção nisso. Talvez seja por isso que nós vivemos um marasmo espiritual, e talvez seja por isso que nós vivemos constantemente cabisbaixos e tristes, porque nós não conseguimos nos lembrar que aquilo que está por vir é infinitamente maior do que aquilo que nós estamos vivendo hoje. Paulo está dizendo: eu sou prisioneiro, não de César. Quem é César? Eu não sou prisioneiro de Roma. Eu não sou prisioneiro desse guarda que está aqui agora na porta da minha casa e não me deixa sair. Não, eu sou prisioneiro de Cristo e eu amo ser prisioneiro dele. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ser prisioneiro do Todo-Poderoso. Porque eu sei que a despeito daquilo que eu estou vivendo agora, o meu Redentor vive e por fim ele se levantará em meu favor. E nada, meus irmãos, pode comprar isso. Nenhuma liberdade que eu tenha nessa terra, ou que você tenha nessa terra, pode se comparar a nós levantarmos os nossos olhos e vermos o Filho do Homem, o Todo-Poderoso, vindo em nosso socorro e em nosso favor. Paulo aqui diz: quando penso em tudo isso, penso na salvação que foi liberada para mim, penso na graça que foi derramada sobre a minha vida, penso na vida que foi derramada sobre mim. Quando eu penso nisso, eu, o Paulo, o prisioneiro de Cristo, para o bem de vocês. E ainda tem uma outra coisa que ele vai dizer para mim e para você aqui. Nós estamos muito acostumados, nós vivemos uma geração egoísta, que só pensa nela mesma, que só vive para ela mesma, que só olha para o seu próprio umbigo, que não olha mais para a direita, para a esquerda, que não se importa com o irmão, que não se importa com a sua sociedade, que não se importa com a sua igreja, mas se importa apenas com o seu prazer, com estar bem, com viver bem, com ter aquilo que lhe satisfaz. Nós vivemos uma geração que não diz isso: eu estou sofrendo para o bem de vocês, que não está disposta a sofrer para o bem do outro. Você está entendendo isso, meu irmão? Você está entendendo isso, meu irmão? Será que eu não faço parte dessa geração que está muito com vontade de viver uma vida plena, de viver uma vida cheia de bens, de viver uma vida cheia de desfrutes, e não me lembrando de que foi me dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele? Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui nos lembra que é melhor servir ao próximo, que é melhor dar ao próximo do que a nós mesmos. O apóstolo Paulo aqui nos lembra que maior é aquele que serve, que aquele que quiser ser honrado deve honrar a todos, que aquele que que quer ser servido tem que servir a todos. E a pergunta que eu me faço, que eu te faço nessa noite, ou quando você assistir esse vídeo: a quem é que você está servindo? A quem é que você está honrando? Você honra seu filho? Eu honro a minha esposa? Você honra seu marido? O apóstolo Paulo diz aqui que por ele ser prisioneiro de Cristo, ele está em prisão para o bem dos gentios. O apóstolo Paulo, ele foi preso porque quando ele estava lá no templo, ele começou a se levantar e a pregar. Não sei se você vai se lembrar disso. Nos últimos capítulos de Atos dos Apóstolos, quando nós estávamos pregando aqui, o apóstolo Paulo volta com donativos para Jerusalém, para entregar à comunidade de Jerusalém que estava passando necessidade. E quando eles estão no templo ali, no momento dos sacrifícios, do culto que havia no templo, ele vai chegando numa escada, e quando chega na escada, eu me lembro, parece que eu estou lembrando da pregação que eu fiz aqui naquele dia.
Ele para na escada, e num dia eu lembro de pregar aqui e dizer, por que ele não continuou? Por que ele não acabou de subir as escadas? A Bíblia diz que ele parou nas escadas, e ele vira para trás e tem uma grande multidão. E ali ele começa a dizer, olha, nós estamos aqui agora, falando, estamos reunidos, por causa de Cristo Jesus, que vocês mataram, que vocês pregaram numa cruz. O sangue dele foi vertido por causa de vocês, vocês são culpados, mas hoje ele traz essa bonança, essa graça, essa dádiva aos judeus e aos gentios. E o que fez ele ser preso em Jerusalém foi porque ele disse que essa boa dádiva era dada também aos gentios. Essa boa dádiva era dada também àqueles que não eram descendentes de Abraão. E Paulo é preso por causa disso. Eu tenho por perda todas as coisas. Eu não tenho a minha vida preciosa, contanto que eu cumpra o propósito de Cristo Jesus, meu Salvador. Meus irmãos, minhas irmãs, existe um alerta nesse versículo 1 do capítulo 3, que é o quanto é que eu e você estamos dispostos a sofrer, a ser prisioneiros em honra ao outro. O quanto nós estamos dispostos? Será que a nossa vida, ela só está norteada, ela só está uma vida que nós vivemos em volta apenas de nós mesmos, da nossa casa, dos nossos prazeres, da nossa vida? E o Dudu disse uma coisa aqui muito importante. Quais são os motivos das suas prisões? Por que é que você é preso? Qual é o motivo de você estar passando por provações? Qual o motivo de você estar sendo afligido? O apóstolo Paulo estava preso por causa de Cristo Jesus, e em honra aos irmãos que necessitavam, que careciam de ouvir a mensagem da cruz. E ele continua, tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Como eu escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam da promessa em Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele vai permitir que gerações passassem sem a boa notícia do Evangelho. Mas Deus, durante todas essas gerações, Ele vem apontando para essa geração. Deus, em todo o tempo, Ele vem dizendo, olha, tanto os judeus, quanto os gentios, quanto o Egito, quanto a Síria, virão e me servirão. Povos que não me serviam, virão e me servirão. Eu hei de mandar para vocês o rebento de Jessé. Eu vou enviar para vocês o príncipe da paz, o conselheiro verdadeiro, aquele que há de fazer nova todas as coisas. Um Messias há de vir, o Cordeiro há de vir, aquele que há de pagar sobre todos os pecados do meu povo. E aqui quando Deus dizia sobre o meu povo, Ele não estava dizendo apenas o povo de Israel, mas não, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa boa notícia chega, essa boa notícia nasce, essa boa notícia cresce, essa boa notícia caminha em Jerusalém, caminha em Israel. Essa boa notícia cura, ressuscita, expulsa demônios. Essa boa notícia diz que Ele haveria de descer à mansão dos mortos, mas que ao terceiro dia Ele iria ressuscitar. Essa boa notícia caminha na via dolorosa. Essa boa notícia é pregada numa cruz. Essa boa notícia é colocada dentro do sepulcro.
Mas essa boa notícia ressuscita ao terceiro dia para a glória de Deus Pai, fazendo assim a reconciliação não apenas dos judeus, mas dos judeus e dos gentios, dando o privilégio de tanto os judeus quanto os gentios serem chamados de um só povo, terem um só Deus, viverem debaixo de uma só graça, viverem a família de Deus. Essa é a boa notícia, esse é o mistério. Essa é a loucura da pregação. De antes um povo que vivia separado de todos os outros, que não podia se contaminar com todos os outros, que não podia se misturar com todos os outros, mas a boa notícia, a loucura do Evangelho é essa, que em Cristo todos são feitos filhos de Deus. Amém. E Paulo diz isso. Paulo diz isso, que isso foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Irmãos, os apóstolos, antes discípulos, estavam todos ali com Jesus. E todos eles viram Jesus indo até a mulher samaritana, que não era o povo de Deus. E chegando para ela, mulher, se eu te der da água que eu tenho do seu interior, vai jorrar rios de águas vivas. A boa notícia do Evangelho, ela não tem barreira de cor, barreira de linguagem, ela não tem barreiras. A boa notícia do Evangelho, Jesus, seja aqui no Brasil, ou seja no Japão, Ele continua salvando, libertando, curando, resgatando e tirando o homem dos seus pecados e trazendo o homem para a sua maravilhosa luz. Essa é a boa notícia do Evangelho. Amém. Essas são as boas novas. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir, anunciando essas boas novas. Meus irmãos, veja bem disso. Paulo aqui, ele vai dizer no versículo 8, uma coisa que precisa começar a entrar nos corações do pregador aqui e de todos os pregadores que estão ouvindo. Ele vai dizer o seguinte: ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo Jesus. Paulo ele diz que foi um favor imerecido de Deus ele ter o privilégio de pregar e anunciar essas boas notícias. E quando ele diz isso, ele diz: olha, eu nem merecedor sou disso. Eu sou o menor de todos entre os santos. E Paulo olha para isso, porque ele sabe quem ele era antes de Cristo encontrar ele. Ele sabe como ele era, o que ele fazia, como ele andava. E como é então que eu e você, sabendo também, preste atenção nisso, sabendo também quem nós éramos, o que nós fazíamos, como nós andávamos, vamos tentar de alguma maneira nos colocarmos numa posição de grandeza e altivez. Como? Quando Cristo te encontrou, quem era você? Quando Cristo encontrou você, aonde você estava? Você estava num palácio? Você estava vivo? Você respirava quando Ele te encontrou? Porque o que o texto diz para nós é que nada disso estava acontecendo. Todos nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Todos nós. O apóstolo Paulo, antes, era perseguidor da igreja. Ele açoitava, prendia e matava todos aqueles que se diziam que eram do caminho, que era como conhecido, era conhecido as pessoas que seguiam a Jesus. Amados, o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento. 13 cartas. E aqui ele está dizendo que ele é o menor de todos. Aqui ele está dizendo que ele não é digno. Ele é o menos digno do povo santo. Menos digno. Meus irmãos, aquela dose de humildade que eu e você precisamos tomar todo dia de manhã é de nos lembrarmos que a riqueza está em Jesus Cristo, que nós somos apenas os vasos de barro, que a glória está no conteúdo, não no vaso. A glória está naquilo que está dentro de nós, não em nós.
Se nós temos alguma coisa de bom, se nós temos algum favor, esse favor está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós não podemos, de maneira nenhuma, não podemos nos esquecer de que quem é o poderoso e quem é o glorioso e quem é aquele que enche, é aquele que faz e é aquele que está com todas as riquezas, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por causa dele, ele é o motivo, ele é a razão. Os tesouros que Paulo fala estão todos em Jesus, não tem tesouro nenhum nele, todos os tesouros estão em Cristo, todos eles. E de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades dos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, Deus tinha um plano, e o plano de Deus é mostrar a sua grandeza, a sua majestade, a sua glória, o seu poder salvador, o seu poder de fazer nova todas as coisas, o seu poder de trazer à vida aquilo que estava morto, de fazer com que aquilo que estava perdido fosse restaurado. A vontade de Deus, o poder de Deus, a sua majestade foi estabelecida e demonstrada para toda a criação, para todos os domínios, potestades, dominadores do ar, nas regiões celestiais. Todos viram isso em Cristo Jesus. Algumas pessoas, até por causa dos filmes, até por causa dos desenhos, acham que o diabo e seus demônios estavam alegres e contentes porque Jesus morreu. Algumas pessoas acham que Satanás estava feliz porque Jesus foi preso na cruz. Meus irmãos, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Tudo que Satanás queria é que isso não acontecesse, porque ele sabia, ele tinha entendimento. Quando ele viu Jesus caminhando naquela via dolorosa, ele sabia qual era o motivo, ele sabia qual era a razão. Ele sabia que ali a sua sentença estava sendo concretizada, a sua sentença estava sendo estabelecida. O pecado ali estava sendo destruído, o pecado ali estava sendo pago por causa de Cristo Jesus, e toda a criação, domínios, principados e potestades, naquele dia estavam com seus olhos atentos em um só lugar. Todas as coisas estavam olhando apenas para uma direção, todas as coisas estavam olhando apenas para a cruz, vendo ali o Filho de Deus, o Cordeiro Santo que desceu do céu, vertendo o seu sangue. E o desespero, a loucura de tudo isso aconteceu no momento em que ele disse que estava consumado. Porque no momento em que Jesus cumpre todas as coisas e paga por todas as coisas, Satanás, a sua cabeça é esmagada, como o próprio Deus havia dito em Gênesis, no capítulo 3, pelo filho da mulher. Jesus, ele conclui a obra de salvação. Ele estabelece ali o seu sangue vertido, não para dar, preste atenção nisso, não para dar a possibilidade do homem ser salvo. Não. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar aqueles que o Pai traria para ele. Jesus ali não estava pagando pelo pecado para que alguns conseguissem chegar até ele, não. Jesus estava pagando pelo pecado daquele que ele comprou com o seu sangue vertido naquela cruz. Esse era o propósito eterno que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus demonstra o seu poder, a sua autoridade, a sua glória na morte do seu Filho. Você tem noção disso? Deus poderia demonstrar o seu poder e a sua autoridade criando outro universo. Deus poderia demonstrar o seu poder e a sua autoridade apagando esse universo que ele criou e fazendo outro. Mas desde a eternidade, ele estabelece que a maneira que ele tinha
para demonstrar o seu propósito eterno, o seu poder, foi a cruz e o seu Filho sendo morto na cruz do Calvário. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. A fé em Cristo somente. Ousadia e confiança. No começo do culto aqui, nós tivemos um momento de oração. Naquele momento de oração, meu irmão, minha irmã, nos seus momentos de oração, meu irmão, minha irmã, você não precisa mais temer. O que você precisa é crer, é ter fé de que você está falando com o Todo-Poderoso. E quem te deu esse privilégio de falar com o Todo-Poderoso foi o próprio Cristo Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele que nos lava, nos limpa, nos purifica e nos santifica para estar diante de um Deus santo. É Ele, é por causa dele, por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, crendo, confiando, temos acesso à presença de Deus, o que antes nós não tínhamos. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que sofro, a honra é de vocês. O apóstolo Paulo termina esse trecho aqui explicando tudo isso, demonstrando esse mistério da pregação, esse mistério da boa notícia, dizendo para os Efésios: olha, por causa disso tudo que eu estou dizendo para vocês, não desanimem. Meus irmãos, quantos dos nossos irmãos hoje têm desanimado da fé? Quantos dos nossos irmãos hoje têm parado de caminhar? Quantas pessoas que estão ouvindo agora essa mensagem, que decidiram parar por um motivo ou outro? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não desanime, porque você, com ousadia e com confiança, você pode se achegar ao Todo-Poderoso, você pode falar com Ele frente a frente, face a face. E talvez você esteja num estado tão deplorável, você esteja numa situação tão difícil, que você diga assim: mas pastor Tiago, eu não tenho coragem de falar com Deus, eu não sei nem o que dizer para Ele. Eu quero te dizer que você não precisa se preocupar com isso, que nem que você fosse formado em letras, você conseguiria dizer algo que alcançasse a grandeza e a glória do Todo-Poderoso. Mas existe dentro de mim, dentro de você, algo que nada pode mudar e que nada pode tomar, que é o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que Ele leva nossas orações ao Pai com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não desanime. Não desanime por causa das provações. Não desanime por causa das dificuldades. Não desanime por causa das aflições. Antes, tenham bom ânimo, porque o nosso Senhor Jesus, Ele venceu o mundo. E o apóstolo Paulo termina mais uma vez dizendo: é por vocês que sofro, a honra é de vocês. Eu quero convidar você a sofrer por alguém. Quero convidar você a se colocar à disposição de sofrer por alguém. Para você ter o privilégio de sofrer por outro. Meus irmãos, nós nos esquecemos que o cristianismo, ele está relacionado a dar mais do que para receber. Eu quero convidar você a olhar para alguém que está em sofrimento, que está em dificuldade, e querer sofrer com essa pessoa. Olhar para essa pessoa com um olhar de misericórdia e se colocar junto dela em oração, se colocar junto dela para ouvi-la, para tirar um tempo para se dedicar a alguém que está em sofrimento, a honrar alguém. Eu convido você a honrar alguém, meus irmãos. E não é essa honra que nós estamos vendo hoje nas igrejas, não. Que é pegar alguém e colocar no púlpito, seja um pastor, seja um evangelista, um missionário, um profeta, não. Eu te convido a se dedicar a alguém, a honrar alguém com oração, com um ombro para que essa pessoa chore, a se dedicar a alguém, a pregar o evangelho para essa pessoa, a admoestar essa pessoa, honrar essa pessoa, corrigindo ela em Cristo Jesus, honrar essa pessoa,
oferecendo, né, a sua vida, o seu tempo, em dedicação a ela, mostrando a ela o Evangelho, mostrando a ela a boa notícia. Paulo está preso porque ele estava mostrando para os gentios a boa notícia. A boa notícia do Evangelho. Meus irmãos, Paulo está preso e o propósito de Deus é que ele fique preso. Paulo está preso e quem colocou Paulo na prisão não foi o imperador romano, foi o próprio Deus. É propósito de Deus que ele esteja ali. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E as adversidades, as dificuldades que nós sofremos, né, nós precisamos nos lembrar que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo a sua vontade. Então a prisão de Paulo faz parte do propósito de Deus e coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Enquanto as pessoas que foram alcançadas por Paulo na mensagem do Evangelho, quantas pessoas que através dessas cartas foram alcançadas e conheceram a Jesus através da vida desse prisioneiro de Cristo. E a pergunta que fica para mim e para você é: quantas pessoas que estão sendo alcançadas por mim e por você, com toda a liberdade que nós temos, com todo o ir e vir que nós temos? Eu te convido a sofrer por alguém. Eu te convido a honrar alguém. Senhor, é a Tua palavra, Senhor. E mais uma vez nós somos gratos por ela. Obrigado por sermos Seus filhos. Obrigado por sermos, Pai, o Teu povo. Obrigado, Senhor, pelas provações que enfrentamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso dono, o Senhor é o nosso Senhor. Nós somos Seus servos. Ensina-nos, Senhor, a ter um coração grato, Pai, pelo privilégio do sofrimento. Ensina-nos, Senhor, a ter um coração grato. E, Pai, que a nossa boca não murmure por causa das dificuldades. Que a nossa boca não murmure por causa das adversidades. Mas que em tudo Te glorifiquemos. Que em tudo Te exaltemos, Pai. Que em tudo olhemos para Ti e vejamos em Ti uma glória que, Pai, que está para ser revelada em nós, que não pode se comparar com as dores do tempo presente. Ajuda-nos, Senhor, a sofrermos por alguém. Ajuda-nos, Senhor, a honrarmos alguém, Pai, com a Tua palavra e com aquilo que o Senhor colocar em nosso coração. Guia a Tua igreja e ajuda-nos, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. E amém, Jesus.